que se você estiver vivendo em um vale, que Deus tire você desse vale e leve você para o pico. Um lugar alto, um lugar de bênção, de vitória. Pico, lugar alto, lugar de bênção, lugar de vitória. Mas a gente não fica só no pico, né? Tem momentos na nossa vida que nós passamos pelo vale. Um lugar baixo, um lugar escuro. Alguém poderia chegar mais para cá um pouquinho para mim? Lugar baixo, lugar escuro. Vale é um lugar sombrio. Vale é um lugar que não pega muito sol. Às vezes nós sentimos frio, às vezes baixa a temperatura. Às vezes a temperatura pode subir, há uma oscilação e há sofrimentos. Mas Deus não nos quer no vale. Deus, Ele nos quer em lugares altos. Deus, Ele nos quer no pico das montanhas. Por isso que a palavra do Senhor fala para mim olhar para o alto, que Ele é o meu socorro, que Ele é o meu esconderijo no meio das tribulações. O que você tem vivido? O que você tem experimentado durante esses dias? Bom seria se nós vivêssemos somente no pico e nunca vivermos no vale, apenas no pico. Diga assim: eu quero que o meu Deus me tire do vale e me coloque nos lugares altos, no pico das montanhas, próximo dele. Amém? Queridos, a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de quê? É terra de quê? Montes e vales. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Você já pôde ser ministrado com essa palavra? Querido, todos nós temos um Jordão para atravessar, para chegar na terra prometida. Todos nós temos promessa, temos bênçãos. Deus tem promessa, bênção para nós. Se você pegar a palavra do Senhor, você vai ver promessas e mais promessas sobre você, sobre a sua casa, todos os dias. Tem bênção, tem promessas baseado na palavra do Senhor. Mas para eu chegar no lugar de cumprimento das promessas, nós atravessamos o Jordão. E aí, para tomarmos posse da terra, da bênção, dos milagres, nós atravessamos por montes e vales. Há momentos em que nós estamos no pico. E é tão bom quando a gente está no pico. A gente fica todo empolgado, todo animado. Por quê? Glória a Deus, estamos no pico. Mas quando Deus nos permite passarmos pelo vale, diga assim: o vale é um lugar de passagem. Não é para eu ficar lá. Não é para eu morrer. Amém, queridos? Não é para nós morrermos. É para nós adquirirmos experiência, conhecermos quem é o nosso Deus
e até mesmo revelar o nosso coração. Mas é interessante que os olhos do Senhor cuida da terra, cheia de montes e cheias de vales. Então eu entendo que Deus cuida de mim quando eu estou no monte, mas quando eu estou também no vale. Deus cuida de mim e de você quando nós estamos no pico, mas também quando nós estamos no vale. E esse versículo nos diz que Deus está continuamente sobre ela. Você pode sentir a mão do Senhor continuamente sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus descendentes? Eu tenho sentido isso dia após dia na minha vida. E amados, o povo quando saiu do deserto, quando eles estavam saindo ali do deserto, em direção a uma promessa, a uma libertação, a uma liberdade, de adorar e servir ao Senhor, de expressar a Deus o seu amor, saindo do Egito, terra que oprimia o físico, a alma e o espírito. E de repente Deus vem como libertador sobre aquele povo, sobre uma nação que estava escravizado ali no Egito. E Deus então vem tirando aquele povo, levando eles para o deserto. E quando eles estavam ainda a caminho para entrar na terra prometida, então eles precisavam passar pelo Jordão. Eles precisavam, porque a terra prometida também tem o quê? Altos e vales. Tem picos e vales. Até na terra prometida tem picos e vales. Deus tinha visto o sofrimento dos hebreus. Viu a escravidão deles. Querido, Deus vê o seu sofrimento. Deus vê quando as lágrimas rolam do seu rosto. Deus vê quando o seu coração está apertado. Nós vivemos num mundo que nos machuca, que tenta nos aprisionar no corpo, na alma, nos pensamentos, que tentam matar os planos de Deus nas nossas vidas. Faraó tinha um plano de destruição para aquela nação. Mas Deus viu o sofrimento dos hebreus, viu a escravidão e decidiu então fazer o quê? Intervir. Deus veio sobre aquele povo para abençoar. Mas era necessário aquele povo ter uma disposição. A disposição tinha que vir deles. A bênção e a promessa Deus já tinha. Amém? Mas a disposição de às vezes estar no pico, no monte, e às vezes estar no vale, tinha que partir deles. Como eu disse, não é só monte, não é só estar lá em cima. Tem momentos que estamos lá embaixo. Tem momentos que nos sentimos até mesmo no fundo do poço. Por quê? Porque a vida tem altos e baixos, tem os vales. E eles teriam que passar, então, pelos montes e também pelos vales. Mesmo para entrar na terra prometida, caminhando, tinha que passar por alguns momentos que não eram tão agradáveis. E a palavra do Senhor me fala também de personagens da Bíblia que não viveu só no pico, mas teve momentos também de muito vale. E eu quero conversar com vocês hoje sobre a vida da rainha Esther. Gente, eu sou apaixonada pela vida da rainha Esther. A gente se apaixona. Quantas mulheres estão lendo? Terminou de ler o livro da rainha Esther? Livro da Bíblia, Esther. Nós estamos lendo o livro. Estamos na campanha nesse mês de julho. 30 dias, um capítulo por dia. O livro de Esther é desse tamanhozinho, 10 capítulos. E tem um grupo de mulheres que estão lendo. E está encerrando. Amanhã nós começaremos um novo livro, Vivendo Além das Emoções. Um capítulo por dia. E se você tem interesse de ler, você pode adquirir o seu ali, tá?
na livraria. Nós estamos numa campanha de oração e também de leitura, tanto da Bíblia quanto também agora de um livro também espiritual. Então, Esther, a palavra do Senhor me diz que ela era uma mulher de origem hebreia. Ela era uma mulher de origem hebreia, judia, bonita. Porém, ela era órfã. Diga assim, órfã. Ela não tinha pai e não tinha mãe. Olha só. Esther estava agora no vale e não no pico. Por quê? De repente, ela perdeu as duas pessoas referenciais na vida dela. O pai e a mãe. E agora uma jovem, bonita, porém órfã. E ainda, para completar, Esther foi levada, junto com seu primo Mardoqueu, como escrava para a Babilônia. Babilônia representa o mundo, a perdição. De repente, Esther, junto com aquele parente, foi levado para a Babilônia como cativa. E aquele primo Mardoqueu, ele assume então a paternidade. Ele cuida de Esther como se fosse o próprio pai de Esther. Querida, eu fico imaginando Mardoqueu cuidando daquela menina ainda tão jovem. Olhando para aquela menina e pensando, poxa, que dor. Não poder despedir dos seus pais, não poder viver com seus pais. Não poder conviver naquela cidade aonde enterrou, sepultou os seus pais. De repente perdeu tudo e de repente é levado cativa para a Babilônia. Mardoqueu olhava para ela, mas ele assumiu uma missão de cuidado. Querido, Deus tem colocado pessoas próximas de você, para você também ajudar as pessoas que estão feridas. Esther estava no vale. Se a gente imaginar, Esther poderia estar com dores intensas, dores na alma, luto, perca, e ainda levada como escrava para outro lugar que não era a sua cidade, que não era a sua cultura, nem era talvez a sua língua. Dá diferença de um estado para outro, dá diferença de língua, não dá? Alguns falam geladinha, a gente fala, o que é isso? Ah, é laranjinha. E a gente se perde dentro do nosso próprio vocabulário. Imagina Esther mudando tudo, indo para outra terra, uma outra cultura, onde as pessoas não serviam a Deus. Estavam na Babilônia. Lá tinha muitos deuses. Mas Esther, no meio da sua decepção, das suas dores, das suas percas, ela não perdeu a fé. Queridos, quantos de nós servimos a Deus no meio das nossas dores, no meio das nossas decepções, quando nós estamos lá no vale, nós perdemos a fé. Esther, ela não perdeu a fé. Querido, e fé não é eu ter tudo o que eu quero. Ah, se eu tiver tudo o que eu quero, eu tenho fé. Fé não é isso. Fé não é eu ter tudo o que eu quero. Porque se eu fizer assim, se Deus me der tudo o que eu quero, eu vou ter fé nele. Querido, eu estou querendo fazer Deus de um realizador, de um gênio da lâmpada. Que eu vou lá e busco ele, ele realiza o meu desejo, o meu sonho. Fé é muito mais que isso. Fé é crer que tudo que Deus tem para mim, mesmo no vale ou no monte, tudo que Deus tem para a minha vida é o melhor que Ele tem. Se é momento de eu passar pelo vale, eu vou passar pelo vale dando glória a Deus. E quando eu estiver lá no monte, também vou dar glória a Deus. Mas nós só queremos dar glórias a Deus quando nós estamos no pico, quando a vida está nos favorecendo. E o que eu aprendo com a vida de Esther? Qual a atitude, qual o comportamento que Esther teve? Qual o comportamento assertivo que Esther teve? Querido, Esther teve atitude de obediência. Ah, mas é tão difícil obedecer quando nós estamos machucados, feridos,
sentindo abandonados, sentindo rejeitados, sentindo não amados. E todos nós passamos por esse tipo de coisa, amados, porque nós temos alma. Mas o Senhor não quer que eu e você venha ser controlado pela alma. Esther tinha tudo para ela ser controlada pela alma, pelas emoções, pelos sentimentos, mas ela não permitiu ser conduzida pelos sentimentos, mas ela permitiu ser conduzida por Deus, conduzida pela fé. Esther, ela foi obediente. E o comportamento de obediência, pastora, faz o que da minha vida? Se eu for obediente, o comportamento da obediência faz o que da minha vida? Querida, a obediência, ela me impulsiona para o sucesso. A obediência, ela me impulsiona para a vitória. Quer ter sucesso? Quer ter vitória? Inclina o teu coração a Deus. Tenha fé. Seja obediente à palavra do Senhor, que as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você. Mas não esqueça quem é Deus na sua vida. Quem é Deus para você. Esther não esqueceu. Teve comportamento de obediência. Diz assim, Esther foi obediente. O que eu aprendo com a vida de Esther? Obediência. 1 Samuel 15, 22, vai me dizer o seguinte. Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça à palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Querido, Deus requer o quê? Obediência. Quem obedece, quem tem facilidade para obedecer, tem facilidade também para submeter. Porque duas coisas andam junto: obediência e submissão. Esther teve a sua vida marcada pela obediência. E a obediência fez a vida de Esther sair do vale. Lembra que Esther estava no vale? Menina órfã, mesmo de aparência bonita, mas com dores por dentro. Esther foi obediente àquela pessoa que cuidou dela, que ela ficou sob a tutela dele. E ela ouviu todos os conselhos, ouviu a voz. E por ela ser obediente, por ela ter fé, ser obediente, ouvir os conselhos, Esther alcançou sucesso e vitória. Esther foi marcada, então, pelo sucesso. E a obediência, além dela te promover para o sucesso, ela te protege, ela te prospera, faz você encontrar favor. Favor. Graça diante dos olhares das pessoas, mas também diante do olhar de Deus. Por Esther ser obediente, ela teve proteção, ela prosperou. Aonde Esther chegava, chamava atenção. Quando o rei resolve escolher uma rainha, ela achou graça, favor, diante do homem que era o cuidador das mulheres do palácio. E aquele cuidador, ele sabia de todos os gostos e detalhes do rei. E eu acredito que no meio de mais de 120 mulheres, porque era escolhida pelo menos uma por cada província. E era 120 províncias que o rei Xerxes exercia poder. Imagina, queridos, o Brasil se tivesse 120 estados, tamanho que não seria, e de cada estado escolhesse uma menina para concorrer à vaga de ser a rainha. Esther encontrou graça, favor, porque obedeceu, obediente.
Quando Mordecai chegou para ela e falou, olha, vai ter um concurso, assim, ele foi instruindo ela. Ela seguiu a orientação. Ela submeteu às orientações. E isso fez com que Esther se tornasse, então, a rainha. Mas Esther não nasceu rainha. Esther nasceu de uma terra distante. Ela era hebreia, nem fazia parte daquele povo. Querido, não importa onde você nasceu, qual o berço, de onde você veio, qual a sua linhagem. Importa os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Esther nunca imaginou chegar nesse lugar de rainha. Mas ela chegou nesse lugar de rainha. Esther 2, capítulo 2, versículo 20, vai dizer o seguinte: Esther havia mantido segredo sobre o seu povo, e sobre a sua origem, sobre a sua família, conforme Mardoqueu ordenou. Pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Querida, mesmo ela na posição de rainha, quando ela chegou à posição de rainha, ela não esqueceu o que ela aprendeu, os ensinamentos. E nem ficou assim, agora eu sou a rainha, Mardoqueu vai ter que se inclinar quando eu passar pela rua, porque eu sou. Levantou, né, o queixo, o nariz, e ficou aquela mulher arrogante e prepotente. Não, Esther continuou ouvindo os conselhos. Querido, ouça conselhos. Pare para ouvir a voz de Deus, usando os lábios de alguém para te aconselhar. Pessoas realmente que temem a Deus, que quer ver o seu sucesso. Inclina teu coração. Faz semelhante Esther. Ela continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como ela fazia antes, quando estava sob a sua tutela. Mas às vezes você me pergunta, ela era de outro povo, mas como que ela se tornou então rainha? Querido, o rei Xerxes, ele promove uma festa no seu palácio. Muito rico, mais de 120 províncias. E ele, 180 dias de festa, praticamente 6 meses de festa. Todos os dias festa, festa, festa. Ele queria mostrar o seu poder. O que ele tinha, a sua riqueza. Para outros príncipes, para outros reis. E chega um dia que o rei, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, ele manda chamar a rainha. Ele tinha uma rainha. E ele chama os seus oficiais e diz o seguinte: manda chamar a rainha. Eu quero que todos conheçam a minha rainha. Eu tenho uma rainha. Eu quero que as pessoas conheçam. Veja o quanto eu sou abençoado. Minha rainha é bela. Queridos, o rei, ele era apaixonado pela sua rainha. O rei, ele tinha orgulho dela. Era o bem mais precioso que ele tinha. E o rei convida ela. Mas quando o rei deu uma festa, a rainha pensou o seguinte: meu marido, né? Só quer festar, né? Vou dar uma festa também, concorrente. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer festa também, vou chamar as mulheres. E ela fez a mesma coisa. Fez uma festa com todas as mulheres. Queridos, se nós não guardarmos nosso coração de mulher, diga assim, misericórdia, Jesus. Gente, tem um espírito que nos ronda mesmo, como leão. Querendo fazer a gente ser concorrente de outro, né? Concorrer com aquelas pessoas que você ama mesmo. Concorre com o irmão, concorre com a cunhada, concorre com a irmã. E vira aquela rixa, aquela coisa. Mãe concorre com filha, filha concorre com mãe, disputando o abraço, né? E o cheiro do pai. E isso não é legal.
a concorrência. Não foi legal para Vasti. Vasti teve um comportamento, uma atitude, mas o seu comportamento foi errado, foi aversivo. A rainha não foi, diga assim, ela não foi. Ela recebeu um convite e ela não foi. Querido, quando eu olho para o rei Xerxes, para o amor dele, pela paixão dele, pelo orgulho que ele tinha por ela ser algo mais precioso que ele tinha, era a última coisa que ele queria mostrar, sua maior riqueza do palácio, a sua esposa. E que ele convida ela não vem. Querido, nós, quantas vezes Deus, o rei maior, sobre todas as coisas, ele tem orgulho de mim, ele tem orgulho de você, ele tem orgulho de nós, ele é apaixonado por mim e por você. E quantas vezes Deus fala, ei filha, vem, eu quero te abraçar, eu quero te mostrar você, minha luz para o mundo, você brilha, você é a minha coroa, você é o meu motivo de eu olhar para essa terra. E quantas das vezes nós fazemos igual Vasti, nosso coração rebelde, nosso coração desobediente, nosso coração insubmisso. Quantas vezes nós agimos assim como a rainha Vasti? A rainha não foi. Ela perdeu o temor com relação ao rei. Queridos, não perca o temor de Deus. Você não precisa ter medo dele, mas não perca a reverência. O temor de Deus. A rainha perdeu o temor, porque falar não para o rei poderia causar-lhe a sua morte. Mas ela disse, não vou, não quero ir. Quantas vezes nós falamos não também para Deus? Você sabia que Deus decide se você vai respirar amanhã ou não? Meu pai, ele deu um infarto fulminante. A hora que levantou, estava bem, ninguém imaginava. Deitou e dormiu, beleza. Minha mãe acordou cedo, levantou e perguntou para ele se quer tomar café. Ele falou que era um leite quente. Ela saiu para a cozinha para esquentar um leite. E ele ficou no quarto. Vestiu camisa, calçou a botina, sentou na cama, foi na sala, andou ali um pouquinho, entrou no banheiro. Simplesmente encostou na parede. Infarto fulminante. Querido, quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Nós repudiamos a presença dEle. Nós não honramos Ele, sendo que Ele tem o poder da vida nas mãos. O dia que Ele quiser cortar o ar que respiramos, Ele corta. Essa mulher não teve temor ao rei. Ela não demonstrou um coração submisso, mas um coração insubmisso. Ela não atentou ao pedido do rei. Querido, você tem atendido o pedido do rei, o pai? O que o pai, Deus, o rei, quer de você? O que ele espera de você? Você tem atendido o rei? Vasti não quis, porque talvez ela estivesse ocupada demais. Ocupada demais com a festa. Ocupada demais com as amizades. Talvez ela estava decepcionada, frustrada, sentindo-se segura demais e confiante. Querido, quantas das vezes nós nos sentimos assim? Nossa, eu estou trabalhando demais, não tenho tempo de jeito nenhum, querido. Você quer ter tempo para tirar um tempo para Deus? Deus pode nos proporcionar esse tempo e nos dar esse tempo, porque nós estamos ocupados demais. A rainha Esther estava ocupada com a sua... Vasti estava ocupada com a sua festa, com as suas amizades. Estava talvez decepcionada, amargurada. Para falar não para o rei, devia estar muito segura de si. E às vezes nós falamos não para Deus nas pequenas coisas. Segura de nós mesmos. Não tenho tempo, não posso, não quero. Não. Querida, e a pessoa que é obediente a Deus, ele tem algumas características. E Esther tinha algumas características. Paciente. Esther era paciente. Esther era leal. Esther era humilde. Esther não queimou etapas naturais. Quando ela estava lá na casa das moças, na casa das virgens, sendo cuidada, preparada para apresentar diante do rei, ela não queimou etapas.
Ela não puxou o tapete das outras para ocupar uma função de rainha. Ela não queimou etapas, mas ela submeteu. Quem tem obediência não queima etapas. E no momento que nós estamos no vale, Deus prova o nosso coração. Quando você está lá embaixo, quando você está na dor, igual Esther teve na dor, do luto, das percas, de estar em outra cultura, Deus provou o coração de Esther. Esther foi humilde, Esther foi obediente, e Esther ouviu os comandos. E Deus, Ele nos prova, Ele também quer nos conhecer, ter acesso ao nosso coração. Pastora, mas quando que eu vou estar pronta? Porque eu quero chegar aqui, no pico. Ai, minha vida toda, quase toda foi lá embaixo, no vale. Quando que eu vou sair lá do vale e que eu vou vir para o pico? Querido, eu quero te dizer, quando nós começarmos a obedecer a Deus em todos os estágios da vida, não é apenas alguns. Esther obedeceu em todos os estágios da vida. Então, quando eu obedecer a Deus em todos os estágios da minha vida, eu chego no pico. Para chegar no pico, não é fácil. Tem renúncia, tem dor, tem suor, tem posicionamento, tem atitude. E no momento que nós chegamos aqui no pico, nós devemos lembrar o seguinte: foi Deus que me ajudou a chegar aqui. Se eu estou nesse emprego que eu estou, se eu estou nesse casamento que eu estou, se eu estou no lugar que eu estou, porque Deus me ajudou a chegar até aqui. E não esqueça que Deus te ajudou a chegar até aqui. Tem pessoas que alcançam um patamar na vida e esquece que Deus ajudou a chegar naquele lugar. Não esqueça que Deus te ajudou a chegar naquele lugar. Na posição dela, ela aprendeu a ouvir bons conselhos. E a Bíblia lá em Efésios 6, 3, 1 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Você é filho? E a palavra do Senhor tem uma ordem para você, para mim que sou filha, mesmo depois de casada. Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te vá bem e tenha uma longa vida sobre a terra. Querido, obedecer não é fácil. Como eu disse, obedecer quebra nosso orgulho. Obedecer mexe com as nossas estruturas, a nossa vaidade de vida. Mas Deus, Ele quer nos levar aos lugares altos. Por isso que Ele fala, ser fiel no pouco, na obediência. Ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar, sobre muito eu te colocarei. Esther, ela viveu no temor do Senhor e obedeceu nas pequenas coisas. Ela era aberta a aprender, a ouvir bons conselhos. Ela não perdeu o foco. Quantas pessoas têm perdido o foco? Têm perdido o prazer de estar na casa do Senhor. E o salmista Davi, ele fala que o prazer dele é estar na casa do Senhor. O que tem te roubado da presença do Senhor? De ter prazer de estar na casa do Senhor. Não perca o foco. Nos momentos de picos que Esther se tornou rainha, estava lá naquele lugar de rainha, sendo honrada, ela cercou-se de bons conselheiros. Você, quando está no momento bom da sua vida, nós temos cercados de bons conselheiros. Esther foi submissa ao rei e constrangeu o rei com a sua atitude. Querido, você quer constranger Deus? Você quer constranger o coração do Pai? Você quer constranger o seu amado? Esther teve um coração que constrangeu o seu amado. O que você tem feito? O que nós temos feito para constranger o coração de Deus? Esther também não se viu autossuficiente. Ela entendeu que tinha um propósito de vida. Ela entendeu o seu propósito de vida. Que não era somente sobre ela ser a rainha, mas era sobre um destino de vidas. Querido, você já entendeu o propósito da sua vida?
Você já entendeu por que você já passou pelo vale da sombra da morte e está vivo? Ou você ainda não entendeu o propósito? Precisa que Deus seja mais claro com você, conosco. Ninguém nasceu nessa terra simplesmente para caminhar, peregrinar aqui em vales. Você nasceu com um propósito. Você está vivo, eu estou vivo com um propósito. Esther, ela entendeu este propósito, que não era sobre ela, mas que era sobre vidas, destinos. E o seu primo Mordecai disse uma vez para ela, Esther capítulo 4, versículo 14 diz: pois se você ficar calada nesta hora, Esther, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, seu pai, família de seu pai, morrerão. Ou seja, até ele também, né? Quem sabe se não foi para esse momento que você chegou na posição de rainha? Quem sabe? Querido, quem sabe? Deus te plantou nesse lugarzinho, nesta família, com esta mãe, com este pai, com esse filho, com esse esposo, com essa esposa, com um propósito. Não para cumprir os seus propósitos, os seus caprichos. Claro que Deus realiza sonhos. O Pai ama ver a gente sorrindo, trazendo alegria para o nosso coração. Ele nos dá muitos mimos. Mas o que nós temos feito? Eu e você, nós temos conseguido arrancar um sorriso de Deus, do Espírito Santo? Ou será que Ele olha para nós e fala: oh, filha, não é por aí. Oh, filho, olha para mim. Por que tanta dificuldade para me obedecer? Por que tanta dificuldade para submeter, para inclinar o seu coração? Filho, eu busco coração quebrantado que me busca de espírito e de verdade. Muitos buscam o Senhor por interesses. O que o Senhor pode me dar? Eu quero saúde. Eu quero dinheiro. Eu quero bens. Eu quero felicidade. Querida, a felicidade não está aqui de fora, ela está aqui dentro. Tudo que o Pai tem, quando Ele te enviou para a terra, Ele enviou junto de você. É como se você viesse e não enxergasse uma mochilinha espiritual que foi colocado sobre os seus ombros. Mas muitas das vezes nós esquecemos de Deus. Quando a coisa aperta, a gente lembra que Ele existe e corre para Ele. Faz propósito. Fala que vai mudar de vida. E o pai é tão empolgado que ele fala: vai, meu filho, eu vou te dar mais uma chance. Vai, porque eu te amo. Querido, não importa o que você faz ou o que você já fez. Deus continua te amando do mesmo jeito. E se você arrepender dos seus maus caminhos, Ele é o Pai que está de braços abertos para te receber. Há 2 dias atrás eu acordei com um versículo na mente, 4 horas da manhã, e perdi o sono. Que dizia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Que diz mais o versículo? E orar. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Querido, nós estamos precisando de cura. Que Deus sare aqui a nossa terra, coração, mas que Deus sara também a nossa nação. Mas a Bíblia é bem clara: se o meu povo que se chama pelo meu nome, então é porque tem gente que está chamando Deus. Tem um povo que está chamando Deus pelo nome, mas está faltando ser obediente, submisso
E aí ele fala, eu saro a terra e eu saro coração e terra também. Querido, Esther foi obediente, Esther foi corajosa, Esther foi amorosa, porque ela teve coragem de enfrentar as diversidades, de se posicionar, não se corromper, não perder a fé, mas cumprir um propósito. E ela reconheceu o seu propósito. Eu vim, eu nasci, eu sobrevivi por causa de um propósito. Não deve ser por causa da minha performance de rainha, da minha posição de rainha. Porque tem muita gente que fica preocupado com performance, posição. Eu sou gerente, eu sou diretor, eu sou isso, sou aquilo. Querido, você não é nada se Deus não permitir que você seja. Eu não sou nada se Deus não permitir que eu seja. Trapo de imundície nós somos. Pecamos com os lábios, com os olhos, pensamentos, ouvidos, com os nossos 5 sentidos. E eu quero pedir para você colocar de pé e chamar você. Volte ao primeiro amor.